Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao sexto vídeo da série As Equações de Maxwell. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sino para ser notificado dos novos vídeos. O objetivo do nosso vídeo é apresentar a segunda lei de Maxwell, a lei de Gauss para o campo magnético. O que vimos nos vídeos anteriores, apresentamos as equações de Maxwell e como são utilizadas nas áreas de eletricidade, eletrônica e telecomunicações do nosso dia a dia. Falamos dos conceitos fundamentais do eletromagnetismo, cargas e correntes elétricas. Apresentamos o conceito de campo. Em seguida, conversamos sobre campo elétrico e densidade e fluxo elétrico. Continuamos com campo magnético e indução magnética. Os assuntos deste vídeo são o operador divergente, a indução magnética, o fluxo magnético, o que sabemos sobre campos magnéticos, a lei de Gauss para o magnetismo, o teorema da divergência e a conclusão. Se você ainda não deu like, aproveite a oportunidade. Prestigie o canal, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Vamos começar com o operador divergente. Talvez você já tenha aplicado ou estudado sobre o gradiente, que se aplica sobre um escalar. O resultado é um vetor. Rotacional se aplica sobre um vetor. O resultado é um vetor. O divergente é um operador sobre um vetor. E o resultado é um escalar. Para a nossa definição divergente, é interessante começarmos apresentando o conceito de área diferencial, ds, que é dado pelo produto ds vezes o vetor normal à superfície. No caso de superfície fechada, esse vetor normal, por definição, aponta para fora da superfície. No caso divergente, será definido por uma superfície fechada. O vetor B é o vetor que cruza essa superfície. Definimos o divergente, pode ser escrito ou com aquela forma de um triângulo invertido, tal, ou mesmo div de B, que é igual a um limite quando um elemento de volume tende a zero, da relação entre a integral de superfície fechada BDS dividido por esse mesmo volume. ΔV, um elemento diferencial de volumes, metros cúbicos. B é o nosso vetor indução magnética em Tesla e ds é um vetor elementar de área, metro quadrado. O divergente é, portanto, um operador vetorial cujo resultado é um escalar. No nosso caso, que estamos considerando, o divergente vai indicar a fonte do campo. A indução magnética versus campos magnéticos é dado pela equação mostrada. B é a indução magnética em Tesla, H, campo magnético, ampere por metro. μ é a permeabilidade magnética do meio, μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, dado por uma constante 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. μr é a permeabilidade magnética relativa do material do meio, adimensional. Podemos também considerar B igual a μ0, que multiplica H mais M, onde M é o vetor magnetização. No caso do vácuo, M igual a zero. A relação entre o campo magnético e a indução magnética pode ser dado, por exemplo, pela figura ao lado, onde temos três materiais diferentes: aço laminado, aço fundido e ferro fundido. Vamos considerar, por exemplo, inicialmente um valor de 300 amperes por metro. Com isso, nós teremos para o aço laminado uma indução de 1,3 Tesla, para o aço fundido 0,5 Tesla e para o ferro fundido aproximadamente 0,13 Tesla. O mesmo valor de excitação, resultando em indução magnética diferente para cada tipo de material. Quem é o vetor B, então? É o vetor densidade de fluxo magnético, cuja unidade no sistema internacional é o Tesla. É um fluxo por unidade de área. Por isso que no passado a unidade utilizada era o Weber por metro quadrado. B também apresenta diversos outros nomes: indução magnética, magnetização, e um que eu recomendo que você não use é a intensidade de campo magnético. Vamos reservar campo magnético para a letra H. Eu recomendo fortemente que você utilize os termos ou fluxo magnético, ou densidade de fluxo magnético, ou então indução magnética. Temos dois indutores, dois eletroímãs, mesmas dimensões, mesma geometria, o mesmo fio, mesmo número de espiras e a mesma bateria. Porém, um atrai materiais magnéticos, materiais metálicos, ferrosos, com maior peso. Por quê? O núcleo dielétrico tem um B fraco, o núcleo ferroso um B mais forte. A razão? O μr do material dielétrico é aproximadamente 1.
Já o μr do material ferroso maior do que 1, ou muito maior do que 1. Sabemos que B igual a μ vezes H. Então, mesmo baixo valor de H, teremos um elevado valor de B e maior força de atração magnética. Você vai encontrar na literatura e mesmo em instrumentos uma unidade para a indução magnética no CGS, que é o Gauss, onde 1 Tesla vale 10 elevado à quarta Gauss, 10.000 Gauss. Você deve ter escutado já falar no gaussímetro, um instrumento para medir exatamente a indução magnética em uma região. Aí está na tabela, onde estão apresentados diversos valores típicos encontrados no dia a dia ou na área técnica de indução magnética. Observe a grande variação da intensidade da indução magnética. O fluxo magnético pode ser comparado como o vento soprando na vela de um navio. Quanto mais forte o vento, mais forte o vento será a força sobre a vela. Quanto maior a área da vela, maior será também a força que ela vai ter. O fluxo ele vai atravessar uma superfície e ele é dado pela integral de superfície aberta, imagina a vela do navio, de B ds. Considere então B como sendo o vento passando e ds a área da vela. A indução magnética em Tesla, o fluxo magnético em Weber e a área diferencial em metro quadrado. Caso o fluxo seja constante ao longo de toda a superfície, B igual a φ dividido por A. O que nós sabemos sobre campos magnéticos até o momento? Toda linha de campo magnético é fechada. Observe no ímã, as linhas saem do polo norte e vão para o polo sul. Está errada a figura, o correto é a figura da direita, só que fica muito densamente com linhas. Então, os autores preferem utilizar o lado esquerdo, que está incorreto. Um detalhe interessante é que dentro do ímã, observe como as linhas estão muito próximas uma das outras. A densidade linhas por área é muito grande. Tampouco se conhece o monopolo magnético, a carga elementar magnética. Não existe. Existe a carga elementar elétrica, o elétron. Mas a carga pontual magnética não existe. Até hoje não se determinou a existência do monopolo magnético. Não existe ímã com apenas um polo. Ou tem os dois polos ou não tem nenhum. No caso do nosso ímã, poderíamos cortar ao meio e tendo ímãs cada vez menores, até que chegaria uma hora que o material não teria mais qualidades magnéticas, não seria mais um ímã. E se um dia você ler nas redes sociais que foi encontrado o monopolo magnético, como você vai reagir? Será que as equações de Maxwell cairão por terra? Será o fim do eletromagnetismo como o conhecemos? Todas as nossas bibliotecas de eletromagnetismo serão perdidas? Não, as equações só vão ganhar um termo a mais e vamos ter muitas interessantes perguntas a serem respondidas. A lei de Gauss para o magnetismo? Espera, agora é uma boa hora para você deixar o seu like, prestigiar o nosso trabalho, colaborar para que esse vídeo seja divulgado pelo algoritmo do Google. Esperamos que você possa também apresentar suas dúvidas, suas sugestões. Contamos com os seus comentários. Obrigado. A segunda equação de Maxwell, ou a lei de Gauss para o magnetismo, na forma vetorial, divergente de B igual a zero. Não existe a carga magnética pontual. Na forma integral, a integral fechada de superfície de B ds é igual a zero. Vamos agora comparar a lei de Gauss do campo elétrico, que nós já vimos no vídeo anterior, com a lei de Gauss do campo magnético. Campo elétrico, campo magnético. Para o campo elétrico, divergente de D igual a ρ de V significa a fonte do campo elétrico é a carga elétrica. Lembre-se que D está relacionado com E, campo elétrico, e ρV é a densidade volumétrica de cargas elétricas, coulomb por metro cúbico. Usando as integrais, a integral de superfície de ds é igual à carga encerrada. Se você calcular o fluxo elétrico que atravessa uma superfície fechada, você acabou de determinar a carga elétrica contida no interior dessa superfície fechada. A lei de Gauss para o campo magnético se expressa como divergente de B igual a zero. Não existe um monopolo magnético. Nesse caso, a integral de superfície fechada de B ds é igual a zero. Cuidado! Fluxo magnético, superfície aberta. Lembre-se da vela do navio. Para o cálculo divergente, superfície fechada. A forma pontual para a lei de Gauss para campos magnéticos é o divergente B igual a zero. Está aí. Se divergente B igual a zero, não tem fonte na região.
a forma integral de superfície fechada de BDS igual a zero. As duas formas são equivalentes, uma na forma vetorial, outra na forma integral. A fonte do campo elétrico, carga elétrica. A fonte do campo magnético não existe. Observe na figura da esquerda uma carga positiva e uma carga negativa. As linhas de fluxo vão da carga positiva para a negativa, e algumas se afastam da carga positiva e outras se aproximam da carga negativa. No caso da direita, no ímã, as linhas são sempre fechadas. Toda linha, todo circuito magnético é sempre fechado. Vejamos agora o teorema da divergência, ou teorema de Green aplicado ao campo magnético. Estamos relacionando uma integral de superfície, ds, com uma integral de volume, dv. Podemos agora trabalhar com o volume da superfície fechada ou com a superfície. Para o campo elétrico, quando aplicamos o teorema de Green, teorema da divergência, nós obtemos o quê? Exato, a carga que se encontra, está encerrada na superfície fechada. Concluindo, divergente de B igual a zero traz consequências, como a não existência da carga pontual magnética, de modo que não exista um ímã com apenas um polo. Todos os ímãs, portanto, têm pelo menos dois polos, e os polos surgem aos pares. Todas as linhas de campo magnético são fechadas. Todo circuito magnético é um laço fechado. Sim, eu sei que eu já disse isso, mas é um conceito extremamente importante. Campo magnético não realiza trabalho. Não importa quantos vídeos você tenha assistido no YouTube. Mas se um eletroímã eu não consigo levantar massas, deslocar massas, materiais magnéticos, vou repetir, campo magnético não realiza trabalho. Mas a energia é armazenada no campo magnético. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Essa é uma figura bem conhecida das linhas de campo magnético no ímã. Talvez você já tenha visto em vários livros. Lamento, está completamente errada. Esta é a figura correta. Convenhamos, é mais difícil de visualizar, de desenhar e fica muito poluída. Mas essa é a natureza. As linhas se fecham. Um exemplo prático bastante interessante é do toroide, onde nós consideramos que o fluxo esteja praticamente confinado dentro do núcleo. Sim, um pouco vaza, mas é interessante porque a blindagem é bem interessante. O confinamento do núcleo é bastante efetivo. Aí temos uma figura esquemática, as linhas azuis representam o fluxo magnético. Observe que o material magnético ele é cortado, tem um entreferro. Isso é utilizado para gravações magnéticas, sondas magnéticas, núcleos não saturados. Mas se tem que ser fechado, o nosso fluxo, sim, continua pelo ar ou pelo vácuo, ou qualquer outro material que você coloque aí. Qualquer linha fluxo magnético tem que ser fechada, sempre. Assista no próximo imperdível episódio A Lei que Mudou o Mundo, a Lei de Indução de Faraday, a equação dos motores, geradores, transformadores. Obrigado por ter assistido o vídeo. Deixe o seu like para prestigiar o nosso trabalho. Se você tem interesse em outros vídeos ou aprender um pouco mais sobre eletromagnetismo, propagação em antenas e sistemas de comunicações, dê uma olhada aqui no canal. Provavelmente você vai achar o que interessa. Se não, faça suas perguntas, proponha novos assuntos e vídeos. E também não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho. Obrigado e até a próxima.